Olá! O Mundo Político começa hoje um giro por algumas das principais cidades de Minas para conhecer o cenário eleitoral de cada uma delas. Então, a primeira parada é Juiz de Fora. Eu vou conversar com o cientista político Raul Francisco Magalhães. Ele é professor titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político. Bom dia, Vivian. Prazer estar aqui. Raul, Juiz de Fora começa uma disputa eleitoral com 11 candidatos a prefeito, né? Como é que você avalia esse cenário, né? Eu sei que tem aí uma liderança de pelo menos 2 candidatos tecnicamente empatados, não é? Como é que, mas na verdade tem 11 e mais competitivos. Eu queria que você desse um cenário. Quem é mais competitivo? Quem é que ameaça a chegada do outro? Como é que está? Sim, na verdade é uma coisa que eu creio que seria interessante dizer que 11 candidatos e o prefeito não concorre à reeleição, né? O atual prefeito Antônio Guedes Almas, que é do PSDB, partido que já governou a cidade várias vezes, partido que tem grande influência política, ele desistiu de concorrer em virtude da sua baixa aprovação. Ele considerou que, estrategicamente, ele não deveria colocar sua candidatura. Então, é um cenário curioso, porque é um cenário muito competitivo, 11 candidatos. Desses 11 candidatos, há 3 que estão mencionados em pesquisas como chance de criar uma situação de segundo turno, né, que são a delegada Sheila, que é deputada estadual, o Wilson Rezato, que é candidato de novo pelo PSB, e a deputada Margarida Salomão, do PT, que também teria uma chance de fazer uma disputa competitiva. São 3 candidatos competitivos, 11 candidatos, o prefeito de fora, quer dizer, na verdade, todos vão falar mal da prefeitura, mas não vai haver ninguém na defesa da atual administração. Não vai polarizar, né? Não é um discurso que será polarizado. Isso é uma coisa interessante. Uma outra que eu gostaria de sublinhar, que também é uma marca histórica aqui em Juiz de Fora, que eu creio que, pelo menos que eu me lembre, o governador de Minas sempre teve candidato na cidade. Dessa vez, ele não tem. Não sei por... o partido Eles chegaram dele... a discutir, o Novo chegou a discutir aí a escolha de um candidato, não chegou nenhuma. Chegou a conclusão nenhuma e o governador achou que estava bem, já que o partido não chega a conclusão, ele não tem candidato. Isso é inédito, porque nunca o governador de Minas ficou ausente de alguém. Inclusive, várias vezes já fez. Eu me lembro que desses governos do PSDB, Aécio Neves, no seu tempo de governador, ele sempre foi muito atento. Aliás, todos os outros governadores de Minas sempre foram muito atentos às cidades polo. E nesse caso, a gente está tendo uma competição. O que você acha que explica esse comportamento? Bom, no caso do governador de Minas, eu creio que ele ainda está aprendendo alguns meandros da política, porque governador que não tem candidato a prefeito em cidade polo, me parece estranho, que ele não tem uma opção. Provavelmente, no segundo turno, ele vai ser levado a ter uma opção, mas de saída não está participando. Agora, veja bem, eu quero sublinhar que, não obstante essa competição de 11 candidatos, dessa vez temos 5 mulheres competindo, que é uma transformação interessante, né? E dessas 5 mulheres, 2 têm chance de ir para o segundo turno. Então, ao mesmo tempo que é um quadro muito pouco claro com relação à forma histórica como o eleitorado se comporta, ele traz essas novidades. O que não é novidade? A alta competição não chega a ser novidade.
Desde 1992, quando pela primeira vez Juiz de Fora teve uma eleição em 2 turnos, sempre tem segundo turno. Nunca se resolve uma eleição em primeiro turno, portanto, a marca é sempre de grande competição. Mostra um eleitorado fragmentado nas suas opiniões, nas suas posições? Com certeza. O eleitorado de Juiz de Fora é muito fragmentado. A ponto que, por exemplo, nas pesquisas, os candidatos que aparecem um pouco melhor aparecem com 16, 17, 15. Né? Ninguém aparece com uma quantidade maior de votos, o que finaliza para um eleitorado muito rachado. Com certeza, essa vai ser quem vencer vai vencer por uma margem pequena. Você começou a citou os 3 candidatos que estão na frente das pesquisas até agora, não é? O Rezato, que é um empresário. Eu queria que você falasse um pouco do discurso de cada um, o que eles representam, que forças representam. Minas Gerais é pautada pela presença muito mais forte das famílias do que propriamente dos partidos. Não é claro que eles estão colocados dentro de partidos, mas nas cidades em geral, como um todo, são as famílias que disputam o poder de um lado ou de outro, criando os diversos campos, mas costuma ser dessa forma. Eu primeiro queria saber se passa por aí, não é? Uma família, por exemplo, Siqueira aí está fora da disputa, não é isso? Mas se passa por aí ou se já tem uma amplitude maior. E qual que é a narrativa? Quem que esses 3 representam? É interessante. Eu creio que, desse ponto de vista, a gente já tem uma renovação. O Wilson ele é candidato pela segunda vez e ele vem com o discurso que emplacou em eleições passadas, outros candidatos, o próprio governador Zé, do empresário que vai dar um jeito na situação, porque é um empresário de sucesso. Esse é o principal argumento. No caso da delegada Sheila, ela vem trazendo um elemento que está crescendo e aparece muito nessa campanha. Há simplesmente 2 delegadas, a delegada Ione e a delegada Sheila, ambos do campo da segurança. O vice do Rezato é ex-coronel da Polícia Militar. Então, vamos dizer assim, se numa eleição anterior o tema do empresário, do gerente, era um apelo forte, nesse o tema da segurança pública, da ordem, parece que vem. Há também um general, né, que é candidato, e é o general Marco Felício, pelo PRTB, cujo discurso também é segurança pública. Parece que nessa eleição, embora o Rezato ele tenha chance, ele representa um discurso que, neste momento, não é o que, vamos dizer assim, tem polarizado. Mesmo com a situação econômica da cidade? A situação econômica da cidade é de crise, como é a crise nacional, mas isso o que eu creio que pega aqui no eleitorado juiz-forano, por proximidade com o Rio de Janeiro, é o tema da segurança pública nesse momento. A desordem, o caos que é o Rio de Janeiro, de alguma maneira resvala, não nos índices reais de segurança pública da cidade, mas no imaginário das pessoas. As pessoas se sentem muito mais inseguras do que, na verdade, os indicadores estão mostrando. Isso faz com que pessoas ligadas a esse campo tenham um certo apelo nesse momento. Veja, o Wilson não escolheu esse coronel à toa, ele sabe que ele está enfrentando uma delegada que é a que tem, nesse momento, talvez, a maior preferência do eleitorado. Então, ele sabe que ele precisa dosar esse elemento. A professora Margarida, ela é ex-reitora da universidade, o tema dela é educação, ela está tentando pela 4ª vez. Portanto, o discurso dela destoa de ambos. Ela tem um discurso de que é capaz de criar um corpo de pessoas que seja que tem habilidade para colocar Juiz de Fora nos trilhos, vamos dizer assim.
E o tema da educação é forte, das políticas públicas, mas a professora Margarida, então, ela não se encaixa nem no perfil empresarial, nem da segurança pública. Nesse sentido, forma um triângulo que eu imagino que deva permanecer até o último momento. Agora, de fato, Margarida Salomão foi derrotada em 2016 por Bruno Siqueira, não é? Tendo um primeiro turno estava bastante competitiva, e no segundo turno ela foi amplamente derrotada. Não é o que os números apontaram. Ela foi uma vítima, eu suponho, do antipetismo. Não é? Sim. Como é que isso está na cidade hoje? Não é? Olha, é interessante. O PT ele tem, obviamente, um certo conjunto de um eleitorado que lhe é fiel, que deve comparecer. O PT sofreu muito nas eleições recentes por causa da crítica, mas ele permanece como uma força real nas disputas para a Prefeitura de Juiz de Fora. Curiosamente, o PSDB é que desapareceu, né? O PSDB da cidade, que tem inclusive o governo, ele simplesmente se esboroou, ele não conseguiu sequer ter um candidato viável. O próprio prefeito. Tem a ver com os quadros, com as decisões específicas? Tem a ver com a crise, obviamente, teve a ver com a crise nacional do PSDB, em virtude que nós sabemos que sacrificou tanto. Nós sabemos que o próprio Aécio Neves teve uma votação pífia para deputado federal, quase não vai para deputado federal, quer dizer, alguém que foi governador de Minas foi afetado por essa crise. O PSDB foi muito afetado, o PT também. Só que o que eu quero sublinhar é o PT afetado continua uma força eleitoral. Nesse momento, as pesquisas mostram que o PT existe eleitoralmente na cidade. Já o PSDB desapareceu. O PSDB foi pulverizado, como se... Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa. O prefeito Bruno Siqueira, ele se elegeu e ele foi uma tremenda decepção. Depois ele não conseguiu mais se eleger nem para deputado estadual, quer dizer, ele voltou para a administração do Almas para cuidar do setor de águas, que a família dele polariza já há décadas, né? Família desculpa, família a cidade não... A cidade não o perdoou, porque, afinal de contas... Não, de maneira alguma. Ele foi votado com uma ideia, aquela famosa, o político novo que vem para criar uma situação de eficiência. Ele se colocou como um prefeito eficiente, engenheiro e tal, realmente foi pífia. Ele não sabia nem ter deixado a prefeitura, não ter sido reeleito deputado estadual, tem a ver com o fato dele ter deixado a prefeitura? Com certeza, com certeza. Foi, além de ele se reelegeu para a prefeitura, é uma coisa interessante. Numa situação em que os adversários estavam muito debilitados, né? E ele conseguiu se reeleger. Mas a partir daí ele entrou numa espiral de decadência, a ponto de que o nome dele sequer é lembrado como alternativa que poderia estar nesse jogo, nesse atual instante. Ele se beneficiou, então, com o antipetismo, para chegar à prefeitura de novo, né? Sim. Eu acho que esse clima aconteceu e eu penso que ainda tem um andamento. As perguntas que nós vamos ver é se a atual demanda por moralidade, segurança pública vai dar uma resposta no que a cidade precisa. Juiz de Fora, como todas as cidades brasileiras, Juiz de Fora tem uns 580 mil habitantes, tem um eleitorado grande, né, de
410 mil eleitores, tem uma série de complexidades na gestão que estão ausentes da discussão. Eu vou citar um ponto que é fundamental. Assim. Não há nenhum dos candidatos fala, por exemplo, de pauta ambiental. Isso não existe. É como se nós, no século XXI... está efervescente no país, não é? A água, não existe problema da ocupação urbana irregular, inclusive isso vai ser um tema que vai ficar forte para um dos candidatos, que é empresário da construção. A biografia dele é por aí, eu acho que isso vai ser chamado a atenção, mas não existe. Ninguém tem alternativa real que possa ser mobilizada. E tem um ponto também, todos são órfãos do governador, né? Ninguém está dizendo assim, eu ligo para o governador, ele me apoia e Juiz de Fora vai ter um hospital novo, vai ter um viaduto novo. Não. Agora, não a própria pauta, hein, Raul? A própria pauta que você disse que acha que é a pauta que mais vai mobilizar, que é a questão da segurança pública, como você bem disse, ela está no imaginário. É um fenômeno de mídia, porque você disse a proximidade, mas as pessoas estão fazendo uma escolha por uma coisa que está muito mais na mídia do que na realidade delas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho extraordinário, não é? Com certeza. Eleição para a prefeitura, não é? Essas modas, elas são, por exemplo, o que os eleitores se identificam realmente a ideia. Por exemplo, houve um tempo de que se dizia que as cidades precisavam de gerentes, né? Empresários. Agora precisam de delegados. Quer dizer, na verdade, tem que ver que na verdade, nós precisamos de prefeito que cuide de uma série de aspectos. O sistema municipal de educação, com essa coisa da pandemia, foi jogado no chão. O comércio da cidade tem uma crise profunda de falências no centro da cidade. Quer dizer, na verdade, a agenda que foi colocada pela pandemia, que é muito maior do que o eleitor estava imaginando, talvez o eleitor tivesse com medo dos bandidos do Rio de Janeiro, mas essa pandemia ela criou um caos político e um caos econômico na cidade, vai precisar de uma estratégia para poder sair. E é isso que talvez o eleitor não alcance, mas é isso que eu creio que vai ser colocado como necessário. Mas agora para frente, esse discurso não pode, essa ideia não pode crescer? Eu duvido que nesse tempo de eleição, que é curto, e que precisamente a gente tem muito pouco tempo de eleição. A gente tem também uma redução drástica da possibilidade de contato das pessoas. É uma eleição muito atípica. Eu duvido que as pessoas vão se empolgar. E eu creio que deve ser uma eleição também com uma taxa de abstenção maior, com muitos votos brancos e nulos. Quer dizer, assim, a participação, o que a gente está prevendo, é que a participação deve cair, o que é ruim, mas é isso que deve acontecer. E então eu duvido que, por exemplo, a pauta que o Brasil precisa, a pauta que a cidade, na verdade, é o Brasil, porque tem uma integração muito grande, como superar a crise econômica que está instalada. Está instalada e ela não é uma crise de segurança pública. Delegados não vão saber muito melhor do que outros políticos o que fazer. E é interessante que na falta de debate, nada disso está no mapa do eleitor. O eleitor continua, na verdade, sinalizando que não tem interesse pelas eleições, o que é muito grave, né? E o tempo é curto, né? Agora, Raul, voltando ainda à questão até do que a delegada Sheila, mas outros candidatos também representam aí na cena,
eu fico pensando se não tem esse apelo de segurança pública, não teria um pouco a ver, não teria uma âncora no avanço do bolsonarismo ou na busca do enraizamento do bolsonarismo nessas eleições municipais. Lendo o perfil dos candidatos, eu suponho que tem mais de um que representa um campo que é simpático, né? Um grupo que é simpático, no mínimo simpático, ao presidente Jair Bolsonaro e ao grupo político dele que está no poder. Como é que você acha que pode se relacionar isso, essa percepção do eleitorado Com certeza, com certeza. Essa pauta relativa a armar cidadãos, essa pauta relativa a uma certa moralidade, que teve um componente também muito forte em alas mais radicais do eleitorado evangélico. Isso tem relação clara com a orientação do governo federal e ela está se manifestando aqui. E, vejam, o Wilson Rezato, ele vinha nessa linha de eu sou empresário. Aí ele percebeu, com certeza com base em algum tipo de pesquisa, que o tema da segurança pública, essa guinada à direita, iria ser cobrada dele, e ele arranjou um coronel de vice. Ou seja, a leitura de que nesta eleição municipal a pauta federal vai estar mais presente que em outras, parece que, se não é real para o eleitor, é real para os candidatos. Eles estão trabalhando com essa ideia. Eles estão trabalhando com o horizonte de que vamos dizer assim, há um conservadorismo, um certo cuidado, um problema da segurança pública, da propriedade, como um tema caro ao eleitorado. Isso é interessante a gente pensar, porque eleições municipais costumavam ser descoladas da lógica federal. Quem que vai conseguir tapar mais buraco nas ruas, quem vai resolver o problema da água, essas coisas eram mais próximas. Essa eleição, curiosamente, eu acho que ela vai trazer uma agenda de um debate nacional mais forte. O que não quer dizer que os mesmos atores do debate nacional vão acontecer aqui dentro, né? Aí a lógica é outra. Agora, a gente sabe que existe um interesse anunciado desde 1º de janeiro de 2019 de Jair Bolsonaro ser candidato em 2022, não é? Ele é candidato à reeleição desde o primeiro momento. E as eleições municipais, elas preparam um terreno aí para 2022. Apesar dele não querer agir, pelo menos no primeiro turno, de uma forma mais direta, ele vai buscar influir, não é? Você percebe algum elemento em Juiz de Fora que já indique isso em algum candidato, num discurso? Tem alguém se dizendo, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos um candidato que se anuncia o candidato de Jair Bolsonaro, não é? Que já tirou foto com ele, já se anunciou dessa forma. Aí tem isso? A Sheila é do PSL, esse partido do presidente, esse partido que pode voltar a ser partido, porque, enfim, a política brasileira tem essas coisas. Então, ela seria uma espécie de candidata natural e ela foi eleita fortemente, o voto dela foi casado com os votos do bolsonarismo. Então, ela é uma espécie de candidata natural. Então, o pastor Aloísio, ele se apresenta como um candidato de direita. O general Marco Felício, ele se apresenta como um candidato dentro de toda a pauta. Acho que, aliás, essa pergunta é interessante, porque é o seguinte, são muitos os candidatos que querem ser identificados. Eles acreditam realmente que uma identificação com o bolsonarismo é benéfica para a performance eleitoral. Isso é um teste, né? Vamos ver se é mesmo. Vamos ver se existe a identificação. No caso de Juiz de Fora,
por tradição do eleitorado que sincronicamente votou em Bolsonaro e votou na delegada, ela é, vamos dizer assim, das filhas do Bolsonaro, ela é a mais reconhecível, vamos dizer assim. O elemento assim forte, né? E no caso são 5 candidatas, mas o apelo forte da condição de mulher, que nessas eleições, né, a gente vê crescer. Em Belo Horizonte nós temos 3 candidatos, enfim, pode pesar aí a favor da delegada Sheila? Isso sim, Ela pode. considerando aí, digamos, um campo É que a primeira vez que pesa, né? Porque o eleitorado feminino, ele é a maioria em Juiz de Fora, né? Ele é a maioria. Não obstante o fato de, historicamente, não ter eleito mulheres, né? Até na própria Câmara Municipal, a representação é pequena, né? Sempre historicamente pequena. 2, 1, às vezes nenhuma, né? Mesmo o eleitorado sendo majoritariamente feminino. Nesse momento, com essa pressão, com a conversa, ela é um elemento forte. Assim, a ideia de que pode haver um componente de gênero. Nesse caso, ele cresceria se houver uma polarização à direita, que é a polarização entre o Rezato e a delegada Sheila. Se diluiria com a professora Margarida. A gente teria que ver como é que é mas veja, essa é uma disputa interessante, mas ela ela é uma pergunta nacional, né? O Brasil tem um eleitorado feminino grande, mas a presença das mulheres ainda engatinha. Sim. Será Mas, que na essa verdade, eleição é um quando eu ponto de fiz a mudança? pergunta, eu não completei a pergunta, porque é o perfil dela, ela na condição de mulher, com o perfil de uma delegada, né? De uma figura que vem da PM, que está aí no campo dessa direita que avança no país. Essa combinação, o quanto pode favorecê-la. Ela é a delegada Sheila, ela até esse momento ela é um fenômeno, tá? Foi eleita vereadora de forma assim, sobrando, foi eleita deputada estadual, poderia ser deputada federal. Então, assim, ela está numa rota ascendente. Isso é um dado marcado. Mas uma característica é que, tanto para vereador quanto para deputado, as pessoas não se expõem tanto no debate sobre a operação do município, como que conhece, quais são os projetos. Para qualquer candidato, para ela também, é um teste. O que é que você faz para a cidade? Qual é o seu projeto para a cidade? Nesse momento, o eleitorado vai ter esse tipo de imagem dela, que não é uma imagem que se cobra nem de um vereador, nem de um deputado, mas se cobra de um candidato a prefeito. Então, é um teste que é interessante que ela se coloque esse teste, porque mostra que ela é uma política vocacionada. Ela vem crescendo a cada eleição e, como todo mundo que cresce, se candidata ao cargo majoritário, né? Então, é um teste realmente interessante. Raul, como é que você projeta a configuração da Câmara dos Vereadores? Né? Vamos dizer, há uma correspondência nessa fragmentação na Câmara? Isso acontece também. A gente sabe que existe uma pulverização muito grande, partidária, mas eu digo das escolhas do eleitor, né? Se isso se reflete também na Câmara dos Vereadores e como que o fim das coligações você acha que vai se refletir, vai influir no resultado da formação de bancadas ou dessa pulverização ser maior ou menor? Essa pergunta sobre o fim das coligações é uma coisa que todo mundo prende a respiração, porque o efeito vai determinar tanto se as pessoas vão se mover para voltar às coligações ou se vão manter. Bom, renovação, acredita-se que menor que 50% nunca é. Então, assim, uma parte dos vereadores certamente perde mandato. A fragmentação que existe de vários partidos não é uma fragmentação ideológica.
O que marcou os últimos ciclos existe a fragmentação, mas sempre uma orientação de centro-direita, então a maioria com esse espectro. E isso deve se manter na Câmara. Isso deve se manter na Câmara, ou seja, pequena representação de esquerda, uma representação majoritariamente masculina, majoritariamente de centro-direita. Acredita-se que os candidatos no cargo, por conta de financiamentos de campanha e o fim das coligações, eles possam ter alguma vantagem. Isso significaria, talvez, e isso é uma hipótese, uma diminuição na renovação da Câmara, porque os políticos profissionais que já estão dentro competiriam com mais força. Em tese, esse não seria um efeito surpreendente, porque as regras estão favorecendo quem já está no poder. Agora, o eleitor pode não ter compromisso nenhum com isso. Né? O eleitor está muito machucado, o eleitor está profundamente decepcionado e transtornado com o cotidiano. Sobretudo esse efeito da pandemia, o efeito devastador na economia da cidade. E a gente tem que ver que é esse eleitor que está totalmente transtornado que vai para as urnas. E é um script completamente em aberto, né? Com certeza. Ok. Raul, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Foi um prazer falar com você. Igualmente, Vivian, eu que agradeço. Sempre que quiserem, podemos participar. Vamos acompanhando aí, com certeza, o que está acontecendo na cena política de Juiz de Fora e muito obrigada por colaborar com isso. Ok. Tá eu conversei com o cientista político Raul Francisco Magalhães, ele é professor titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Mundo Político vai ficando por aqui. Até. Tchau, tchau. Tchau.